A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais um bate-papo acerca da Palavra de Deus, baseada na revista Ensinamentos Bíblicos, para compartilhar um pouco mais das lições da Escola Dominical para os nossos amados irmãos, professores, você que ama a Palavra de Deus, que está acompanhando o tema desse trimestre, que é o sublime amor de Jesus nas palavras de João. Estou acompanhado aqui, nesta vez, junto com nossos amados irmãos, pastores, servos de Deus, amigos, pastor Jorge, ali de Parque Miami 1, também pastor Lucas de Vila João Ramalho 1. É uma satisfação tê-los aqui para esse bate-papo na lição de número 7, que é um tema muito interessante. O título é Jesus absolve uma mulher adúltera, de juiz a advogado. Uma lição que, como estamos falando do sublime amor de Jesus, uma cena que é montada para pegar Jesus, uma arapuca contra Jesus, umas pessoas ali com acusação, com malícia, com maldade, uma pessoa ali com seu erro, seu pecado, mas sendo usada pelas pessoas. E a gente vê Jesus numa sabedoria tremenda, Jesus demonstrando a sua misericórdia, o seu amor. Então, é sensacional essa cena. Então, nós vamos já observando o grande amor de Jesus, tão diferente das atitudes dos homens, né? Os homens sem misericórdia, os homens que usam pessoas, e Jesus totalmente diferente. Então, é uma cena que nos chama a atenção ali, que era um tribunal montado, né? As pessoas prepararam ali tudo com algumas intenções, né, pastor Jorge? Eles queriam ali arrancar algumas coisas, tramando algumas coisas, e Jesus desarticulou todos eles, Sim, né? Verdade. Pai do Senhor, pastor Éden, Pai do Senhor, pastor Lucas. É de fato, né? Ao analisar o capítulo 8 de João, né? Eu fico impressionado da maneira com que Jesus virou a mesa, né? Porque foi tudo arquitetado, né? Como já foi mencionado, para tentar pegá-lo, né? Em algum erro, em alguma falha, incriminá-lo, em fazê-lo transgredir, né? E a maneira com que Jesus ele vira essa mesa é algo que me impressiona. E a gente percebe aqui, mais uma vez nesse encontro, né? Esse encontro aqui de Jesus com essa mulher pecadora, né? Essa mulher adúltera, a manifestação do sublime amor de Jesus, né? Que é o tema central da revista, não é? E eu estava analisando, Lucas, Éden, o contexto. Me chama muita atenção o contexto pelo qual está inserido esses acontecimentos, né? Porque o capítulo anterior, capítulo 7, a gente vai perceber que havia uma rejeição, né? Jesus, ele não é bem recebido no templo, né? Então a gente vai perceber no capítulo anterior que no versículo 1 os judeus já procuravam matá-lo. Então já havia, até pela popularidade dele, né? Então ele já estava sendo alvo desse tipo de perseguição por parte dos fariseus, dos escribas, né? E o capítulo anterior, versículo 1, versículo 13, diz que ninguém ousava nem falar, né? Por medo dos judeus, né? Aí o versículo 30 e o 32 mostra que eles realmente tinham essa intenção já de prender, né? Aqueles homens que foram enviados pelos fariseus para poder prender Jesus. Até eles, quando foram lá para prender Jesus, ficaram admirados com o ensino de Jesus. Mas assim, o contexto que eu quero assim destacar é o fato de Jesus ter sido rejeitado. Ele já estava naquele processo de rejeição por parte das autoridades religiosas lá, dos fariseus, dos escribas, né? Quando inicia então o capítulo 8, e a gente percebe que Jesus então ele vai para o Monte das Oliveiras, né? Só assim fazendo uma introdução no assunto que me chamou muita atenção, o fato de Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, né? Como ele tinha de costume, né? Lucas 22, 39 diz que era costume dele ir para o Monte das Oliveiras, muitas vezes para orar, para passar noites a sós, né? Com o Pai, né? E depois de manhã, então, pela manhã cedo, tornou para o templo. Isso me chamou muita atenção, o fato, né, de ele estar no templo, no capítulo anterior, ele já está sofrendo algumas perseguições, as pessoas já estão articulando prendê-lo,
né? Ele vai para o Monte das Oliveiras e no dia seguinte ele retorna para aquele lugar onde ele está sendo, né, vitimado, ou seja, está sendo como está sendo perseguido, né? Mas aqui o que me chama a atenção é que quando ele volta e ele continua ensinando, isso mostra que realmente ele estava comprometido com a missão, do ensino, né? E isso me trouxe, né, assim, uma reflexão a respeito exatamente do que me motiva a estar no templo. Só para introduzir assim o nosso bate-papo, né? Porque anteriormente ele sofre toda aquela perseguição, mas ele volta no templo, ele volta no lugar onde as pessoas estão articulando prendê-lo, matá-lo, né? Que nível de compromisso nós temos com a palavra, né? O ponto de voltar no mesmo lugar e continuar ensinando. Quer dizer, humanamente falando, não tinha motivos para voltar ali, né? Eu não sou bem-vindo ali, estão tentando me prender, estão tentando me matar. Mas ele volta porque é ali onde se precisa ouvir a palavra de Deus. E aí, só para resumir, concluir, né, essa introdução, as palavras de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, quando ele diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade, quer dizer, com toda paciência e doutrina. E aqui Jesus dá um exemplo perfeito de pregar em tempo e fora de tempo. Interessante, né? Ver que Jesus, ele não foge, né? É tão focado na sua missão que ele não foge da afronta, não foge da perseguição. Pelo contrário, ele está ali tão determinado a cumprir. Então a gente vê o foco de um ser que tem amor e é perfeito, e o foco dos homens. Porque o foco dos homens é acusar, que a gente vê aqui nessa situação, que as pessoas querem acusar, né? É uma característica humana, que é apontar, que é criticar, é falar do erro dos outros, é uma característica semelhante de Satanás. Então a gente vê a característica do homem, que é acusar, a característica de Satanás, que é acusar, e a característica de Deus, que é sarar, restaurar, né? Desde o princípio Deus está lá, reformando, restaurando, né? O primeiro casal peca, Deus encontra, né, uma solução, nem que seja temporária, mas vamos ali fazer com que aquele animal, aquelas peles venham cobrir a vergonha, a nudez do homem, né? Então sempre essa diferença da essência divina e da essência humana, né? A essência humana é ruim, maligna, e a essência divina é maravilhosa, né? E Jesus mostrando ali o que ele veio para fazer. E aqui todo aquele cenário mostra muita coisa pra gente, né, pastor Lucas? Toda aquela cena armada. Pai do Senhor, queridos, quando a gente olha para esse texto, olhando por essa perspectiva que o pastor Jorge colocou, eu acho interessante, porque você vê Jesus saindo de uma cena onde as pessoas queriam fazer mal para ele vai para o monte orar, né? E o texto termina dizendo, e cada um foi para sua casa, né? Verdade. Só que teve uma turma que não foi para casa. Então, eu estudando sobre esse assunto, voltei atrás também e falei, poxa, é interessante porque em uma noite você vê 3 perspectivas diferentes. Você vê uma mulher pecando, alguém procurando pecado, mas você vê alguém orando também, né? Então, quando você olha por essa perspectiva, eu entendo o fato de Jesus estar no templo de manhã. Ele volta para ministrar, volta para cumprir o seu propósito, e pela revelação a gente entende que ele está onde a gente precisa que ele esteja para nos socorrer. Porque se ele tivesse ido para casa também, talvez não tivesse voltado, mas ele foi para o monte orar. Então, entrando dentro desse texto, a gente observa algumas questões, né? O texto diz que ele voltou para o templo e chegaram com uma mulher pega no próprio ato do adultério, né? Eu, estudando a respeito disso, no termo grego, a palavra para o adultério aqui é moikeia, né? Que significa violação dos votos de fidelidade conjugal. Ou seja, ela era uma mulher casada que estava traindo seu marido. No termo original é isso que está dizendo, né? E havia uma frase entre os judeus que dizia assim, que todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato ou adultério, né? Para eles tinha diversos pecados, mas esses pecados eram pecados capitais, né? E um dos tópicos da nossa lição fala do tribunal montado, né? E eu observando aqui, eu encontrei essa mulher
ela encontrou pelo menos 4 tribunais, né? O primeiro tribunal é o tribunal da lei. A lei diz que tem que morrer. O segundo tribunal é o tribunal dos religiosos, né? Os que aplicavam a lei, né? O terceiro tribunal é o tribunal popular, que a turma veio atrás, né? Com as pedras na mão. Mas o quarto tribunal que me preocupa, que é o tribunal da consciência. Porque em momento nenhum você vê ela se defendendo. Né? Em momento nenhum você vê ela se manifestando para se defender. Então, quando a gente olha para um contexto e contextualizando para os dias de hoje, o pior tribunal eu acho que é o tribunal da consciência. Porque acusador, gente para apontar, né? Que a gente sabe que a gente fere as leis de Deus, a gente sabe, mas tem que ter a consciência de se arrepender, de voltar, pedir perdão, né? E partindo desse princípio, eu acho que essa é uma questão que se tem que prestar bastante atenção. Porque os homens não têm misericórdia. Não. Né? E eu lembro também da passagem interessante que Davi ele comete um erro. Sim. E aí Deus vem e diz que ele teria uma punição, um castigo pelo erro, pelo ato dele, como consequência. E de uma forma diferenciada, Deus propõe aí que escolhe Davi. Né? Essa peste, isso aqui na mão dos homens. E aí, dentre as opções, ele, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Né? Os homens não têm misericórdia, os homens são maldosos. Ele preferiu ser tratado por Deus do que ser tratado pelos homens. Né? Os homens ainda com uma roupagem religiosa, não, nós devemos honrar aqui, a lei diz isso. Então, eles vêm todo com uma roupagem, uma maquiagem de justiça. Sim, mas já começou uma injustiça que se eram 2 no ato, trouxeram um, já está errado que já foram injustos. Vai punir um, não vai punir o outro. Então já é injustiça. Então, o homem tentando ser justo, mas já está começando errado. Sim. Aí, mostrando toda aquela, não, é para a lei de Moisés, então, para a lei que era para santificar o homem e honrar a Deus, está sendo usado como um artifício para atingir quem estava com uma popularidade, se destacando mais do que eles, né, pelo próprio interesse, em vez de ser algo que era para honrar a Deus, a lei é para mostrar a santidade de Deus, ele, não, vamos usar esse aqui, que vai ser o meio da gente atingir ele. Né? Então a gente vê como o homem é maligno, né? O homem é sagaz, é malicioso. O tribunal dos homens realmente ele age, né? Sem misericórdia, né? E tem um texto lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13, eu acho pertinente, dentro desse contexto, né? Desse tribunal que foi montado ali pelos fariseus, é que ele fala que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Né? E nós vamos ver aqui a manifestação dessa misericórdia, né? Ao longo desse encontro, né? Você vê que Jesus estava ensinando, ele estava sentado, né? Como era costume, os mestres na antiguidade se sentavam para ensinar, enquanto os discípulos eles ficavam em pé. Né? Era habitual, a gente vai encontrar isso em diversos textos bíblicos, sempre Jesus sentando-se para ensinar, porque isso é uma prática comum, né? E aí, quando ele está ensinando, existe lá os seus ouvintes, né? Que estão ali no templo, estão ali nos arredores, ouvindo os seus ensinamentos. De repente chega, né? Os fariseus, os escribas, e eles vêm tão assim, bem preparado, tão bem articulado, não é? Que parece que a intenção deles foi realmente colocar Jesus num beco sem saída, por assim dizer, né? Num beco sem saída. Por quê? Eles vêm já falando que teve um flagrante, né? Ela foi pega no próprio ato, adulterando, quer dizer, não tem como justificar, não tem como omitir aquele fato, então existe um fato. Né? Eles vêm trazendo, né, como a própria lei determinava, tinha que ter testemunha, né? Para que a pena fosse executada, tinha que ter testemunha. E eles vêm dizendo que tem testemunha, que pegaram ela no próprio ato, adulterando. Né? A lei, como já foi mencionado, ela estabelecia regras muito claras a respeito do tratamento que se dava para o adúltero e no caso, adúltera. Né? Estava violando o 7º mandamento, né? Êxodo 20:14, não é? Agora, é aquilo que o Éder mencionou, né? Só a mulher foi levada diante do tribunal, né? Então a gente percebe aqui
que a intenção daqueles escribas e fariseus não era realmente executar a lei. Embora eles estavam usando a lei como artifício, a intenção deles não era só executar a lei, porque senão eles tinham que levar, segundo a lei, tinham que levar o homem também, né? Mas eles montaram, né, de uma maneira, Levítico capítulo 20, versículo 10, só mencionando, né, que precisava da presença de ambos, né? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera, e ali só estava presente a mulher. Mas eles tentam fundamentar, ainda que está só ela, eles tentam fundamentar. Ela foi apanhada no próprio ato adulterando, né? O Deuteronômio 17:6 fala das testemunhas, né? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. Né? E a própria lei ainda estabelecia que a testemunha, né, era quem tinha que ser o primeiro a penalizar ou a tirar a pedra, né? E aqui é interessante, né, porque embora eles usaram toda essa artimanha, toda essa estratégia, e a acusação deles estava, assim, por assim dizer, fundamentada, eles levaram ela com essa intenção, né? Mas quando chega lá, né, diante de Jesus, né, parece que eu vejo assim um encontro da lei com a graça, né? A gente consegue assim perceber esse encontro, né? Porque eles vão ser muito enfáticos, né? A lei de Moisés manda que a tal seja apedrejada. E tu, né? O que dizes? Quer dizer, a lei e a graça, né? Os fariseus foram armados com a lei, né? E aqui me veio até um pensamento, né? Quando eu estava meditando, refletindo, né? O risco, né? O perigo de se usar a palavra para atacar, ao invés de usá-la para corrigir ou para tratar ou para restaurar, né? Aqui os fariseus, eles usaram a lei, né? Não só para atacar, mas para se autopromover, tentando causar assim uma impressão de uma religiosidade, porque eles acharam por bem levar em público, né? Trouxeram a mulher onde tinha muitas pessoas, colocaram ela no meio, expuseram ela, né, de uma maneira tão enfática assim, né? E que a gente percebe que eles usaram ela como uma peça. Era como se fosse um jogo sujo que eles tinham maquinado, preparado, Lucas. De repente, eles usam a mulher só como uma peça, só como um instrumento. A gente vê realmente a natureza, o mau caratismo que existe nesses fariseus, né, na hora de arquitetar todo esse plano. Eles não levaram no Sinédrio, né, levaram para Jesus, né? Porque havia o Sinédrio, que muito embora não tivesse, naquela época, né, a pena capital tinha que ser sancionada pelo Império, né? Embora até pudesse acontecer, mas com a anuência de Roma, né? Mas em vez deles formarem o tribunal com os 71 anciãos, os demais fariseus e até sacerdotes que pertenciam à Suprema Corte, né, que é o Sinédrio, eles levaram para Jesus, para ouvir o que Jesus ia falar a respeito. E justamente essa era a cilada, né? Ou ele está contra o império, se ele mandar logo punir e executar, ou ele está contra a lei dos judeus, se ele fala que não pode executar, e ele prega o amor, talvez, se ele falar isso. Se ele mandar matar, ele está contradizendo o que ele prega, perdão, o amor. Então era uma cilada que humanamente a gente não vê saída. Um pensamento também que eu vejo interessante, quando eu vejo, imagino essa cena, 3 tipos de pessoa que a gente pode até ter dentro da igreja. A gente vê lá gente que erra, que falha, representada pela mulher. Tem gente que gosta de acusar e expor problemas e falhas dos outros, acusadores. E gente que é usado por Deus para sarar, para instruir, para dar oportunidades, para serem agentes de transformação, como mostrado por Jesus, né? Alguns ali errando, uma pessoa errando, uma pessoa acusando, uma pessoa sarando, né? E na igreja, né? Por incrível que pareça, na igreja tem os 3 tipos de pessoa. Tem quem falha, quem somos humanos, né? Se não vigiarmos, o apóstolo Paulo até diz, olha, que cuide de estar em pé, cuide para que não caia. E há aqueles que estão para acusar, colocar peso, colocar acusação, mostrar o quão falho que ele é mais santo do que o outro que não consegue se firmar. E tem aqueles que são instrumento de Deus,
para ajudar, amparar, instruir, ter palavras de saúde, de vida, de orientação, de aconselhamento, de apoio na hora difícil, de alívio de cargas, né? Então são esses três tipos de pessoas que existem no nosso meio também. Quando a gente olha para essa cena, eu consigo ver que eles não chegaram para um julgamento. Eles chegaram com uma sentença. A lei diz, tem que morrer. A sentença já estava aplicada, né? E eu vejo que a salvação dessa mulher foi justamente eles ter levado ela até Jesus. Porque a sentença já estava aplicada. Como o pastor Jorge disse, eles não eram leigos no que eles estavam fazendo. São 613 leis mosaicas. E para você ser um fariseu, você tinha que conhecer uma por uma e a aplicação de cada uma. E no seu teste, eles perguntavam, qual que é a lei, vamos supor, 88. Ele tinha que saber qual que era a lei 88. Eles não eram meninos, eles sabiam o que estavam fazendo. E aí quando eles chegam com ela com a sentença, com a sentença de execução, ó, tem que morrer, a lei diz que tem que morrer, eles colocam a mulher no meio, e é interessante os detalhes que o texto dá, né? E pondo-a no meio, né? Porque colocar no meio é justamente tirar da pessoa a capacidade de reação. Ela ficou, ela tá exposta, Sim. né? E esse negócio de exposição é um negócio perigoso, principalmente no contexto que a gente está vivendo, porque antigamente, quando nós éramos mais novos, nós brincávamos numa brincadeira chamada telefone sem fio. Você falava uma coisa aqui, chegava outra coisa lá na frente. Esse negócio de exposição, às vezes começa até com inverdades e acaba com a vida de alguém exposta. Isso é perigoso demais, né? E temos que tomar cuidado com os expositores de vidas alheias, né? Porque eu vejo aqui que o que eles estão fazendo é o seguinte, ao decorrer do texto nós vamos perceber que eles estão usando o pecado dela para esconder os seus. A lei diz que ela tem que morrer, o problema está nela, né? Mas com o decorrer da história nós vamos perceber que eles estavam escondendo os seus próprios pecados, né? E tu, o que dizes? Né? Pô, Jesus tinha acabado de pregar, não julgueis para não ser julgado. Toma cuidado para não ver o cisco no olho do seu irmão. Tem uma trave. Se você falar que é para apedrejar, o que você acabou de pregar, você tá caindo por terra, porque você falou para não julgar, né? Por outro lado, se ele fala, não vai matar, porque não é para julgar, não é... ele ia ser acusado de obstrução da lei, porque a lei dizia que tinha que matar. Então, era uma situação que a única salvação literal dessa mulher era Jesus. Né? A única saída para essa mulher é Jesus. E às vezes a gente precisa até aprender um pouco com Jesus, né? Porque quando eu olho para Jesus nessa situação aqui, eu vejo uma pessoa de um equilíbrio extraordinário. Sim. Serenidade. Uma serenidade, né? A ocupação, né? Porque às vezes até nós mesmos, quando alguém levanta uma calúnia, uma difamação ou qualquer coisa que seja mentira, né, e verídica, às vezes a gente tende a querer se proteger, resguardar. Não, mas eu não... E Jesus, ele não argumenta com o que ele fala. Ele falou, tá falado. Ele não vai falar, não, mas eu já ensinei. Não, ele não argumenta. Ele mantém o seu equilíbrio, né? E o seu equilíbrio foi o que tirou todo mundo daquela situação, né? Foi a porta de escape. Então eu acho muito interessante essa questão, porque algumas pessoas dizem que quando eles se aproximam e Jesus abaixa para escrever na terra, diz que ele estava escrevendo os pecados das pessoas que estavam à sua volta. Outros dizem que ele estava escrevendo os 10 mandamentos, né? E aí eu ouvi uma citação do pastor Deiró de Andrade uma vez e eu vou ficar com ela, né? Jesus acha mais interessante escrever na areia do que cuidar da vida alheia. Né? Então, eu acho que é uma observação a se fazer. Interessante. E uma coisa que é interessante, né, sobre essa situação toda, todo mundo com a sentença já determinada, então os ânimos exaltados. Imagina um monte de gente chegando com pedra na mão, com raiva, com ódio dela, ódio de Jesus, pessoas rancorosas, como foram ali para cima de Estevão. E apedrejaram, e ele argumentava com a palavra de Deus, e eles com sangue nos olhos foram ali apedrejando até o fim, alguém ali injustamente, sem ter feito nada. Então eram pessoas tão terríveis, então todos aqueles ânimos exaltados, pedra na mão, e Jesus, né,
com pelo menos duas coisas tremendas, que uma é o discernimento, Sim. e a segunda é a sabedoria, né? Discernimento para saber tudo aquilo ali, dizendo lei aqui justo, santidade, como se fosse uma coisa assim, estamos aqui para defender o que é certo, honesto, e ele com discernimento, sabe o que se passa no coração de cada um, né? Tremendo discernimento de Jesus. E depois a sabedoria, então, para fazer essa inversão, o pastor Jorge falou muito bem, a inversão, virada de mesa, né? Porque todo mundo aponta, olha para ela, e aí Jesus inverte, olha todo mundo para dentro de cada um de vocês mesmo. Né? É verdade. Que a característica do Espírito Santo de Deus é fazer nós olharmos para dentro de nós mesmos. Está lá na ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo, e aí participa. O Espírito Santo, Jesus disse, olha, ele vem para convencer do pecado, do juízo da justiça, ou seja, ele faz olhar para você e saber, ó, tem pecado, você precisa de um Salvador. Então, o que Deus faz é cada um olhar para si mesmo, porque olhar para si mesmo é maravilhoso, faz você se conhecer, você se entender, saber sua condição, sua necessidade diante de Deus. É curador você olhar para você mesmo, com aquilo que a Bíblia como um espelho te mostra, do que é, do que falta. Realmente é uma situação que leva a essa reflexão, né? Então, na mente deles, ou Jesus vai estar contra a lei, ou Jesus vai quebrar a lei, ou Jesus vai quebrar a lei romana, ou Jesus vai ficar contra o povo. Né? Então, na mente deles, eu gostei da expressão que o comentarista colocou, que ele fala que o infalível plano que falhou. Né? Porque eles arquitetaram tão bem. Agora, é interessante, assim, dentro de todo esse contexto, é que ali está sendo colocada em questão a questão do adultério, né? De um ato imoral, né? De um comportamento, de uma quebra de aliança, né? E Jesus, quando vai então tratar, ele vai fazer as pessoas pensarem, refletir, né? E eu me recordo de um texto, inclusive anotei aqui, em Provérbios 16:2, que diz, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em outra versão fala que ele julga as intenções. Então aqui Jesus está virando a mesa mesmo. Ele está agora falando, tudo bem. Porque Jesus não vai passar a mão na cabeça da mulher no sentido de que ignorar de que de fato era um problema, que era um pecado, que era uma transgressão da lei. Né? Mas Jesus Cristo faz eles pensar também em outras questões também, né? De que ele também julga as intenções, né? E a palavra de Deus, né? Quando o escritor aos Hebreus fala, né, acerca da palavra, diz que em Hebreus 4:12, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então, a intenção deles não passou desapercebida diante de Jesus. Eles fizeram todo um teatro ali, né? Talvez o povo, né, pudesse até se impressionar com aquilo, né? Pensando, nossa, como eles são realmente zelosos pela lei, né? Olha como eles são homens que estão comprometidos com a lei. Mas Jesus já percebeu tudo, as intenções e as motivações que estavam no coração deles, né? E aí o Lucas colocou muito bem, né? Quando a serenidade com que Jesus, porque Jesus até então não fala nada, né? Olha, ela está aqui, a lei diz que tem que ser apedrejada, e tu que diz? Ele se abaixa e escreve na areia, né? E aí a Bíblia diz que eles insistem, ou seja, eles continuam para que Jesus fale alguma coisa, e aí Jesus fala, então, aquele que não tem pecado, né? Que seja o primeiro, então, a atirar. Ou seja, fazendo eles refletir sobre a condição que eles estavam ali. Ou seja, era todo um teatro, era tudo uma questão realmente de hipocrisia que eles estavam encenando ali. Né? E isso fica muito claro, essa questão da hipocrisia. Eu penso que é um dos pontos também que se nota aqui, inclusive o comentarista colocou na revista, porque eles falaram como se tivesse um grande zelo pela lei, né? E quando na verdade eles estavam maquinando matar Jesus, a intenção deles era matar Jesus, né? Eles falaram com Jesus, chamando Jesus de mestre, mas não se submetiam ao ensino do mestre. Quer dizer, chamavam Jesus de mestre, mas não era mestre deles, porque eles não se submetiam ao que Jesus estava ensinando, né? Eles eram conhecedores da lei, né? Ou seja, tinha 613 preceitos na lei, né? Eles conheciam os preceitos, sabiam que 248 eram mandamentos. Faça isso, faça aquilo, cumpra aquilo. E 365 eram proibições. Então eles sabiam, conheciam a lei.
Mas eles vão assim, o que é que tu diz? Como se eles não soubessem. Então eles apresentam ali realmente uma hipocrisia de algo que eles já sabiam qual que era o tratamento, né? Então a questão da hipocrisia é trazida à tona quando Jesus então faz eles refletir sobre a condição deles, né? Que também estava numa condição pecaminosa, né? Tanto é que eles não ousaram mais falar, rebater, dar continuidade. Foram soltando as pedras, foi saindo do mais velho ao mais novo, porque entenderam, né? Ou seja, Jesus atingiu a consciência dele, ou seja, o tribunal que aquela mulher estava, né, como o Lucas muito bem colocou no início, que um dos tribunais é o tribunal da consciência, e ela não ousava falar porque ela sabia que estava realmente no erro, tinha transgredido a lei. Mas quando Jesus diz aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar, Jesus também faz com que esse tribunal se vire na mente dos acusadores. E eles agora consultam a consciência deles e veem que eles também estão na condição dela, ou quem sabe até pior do que ela. E aí eles não ousam falar mais nada, né? O Hernandes Dias Lopes diz que o termo grego usado para essa quem não tem pecado atira a primeira pedra é anarmatentos, que significa aquele que também tem desejos pecaminosos. Ele, numa tradução ele diria que se vocês não tiveram o mesmo desejo que ela só executou, vocês não. Vocês cometeram até pecados piores, vocês desejaram coisas piores, né? E o Wiersbe diz que Jesus, ao invés de julgar a mulher, julgou os juízes, né? Expondo eles à sua própria mente, que é o que o pastor Jorge está falando, né? E essa é a grande questão, porque quando a gente expõe a realidade, ou quando Jesus expõe a realidade à nossa própria mente, nós percebemos que Jesus ele não esmaga uma cana quebrada, ele não rejeita um altar rachado, né? Ele não abre mão ele não olha para uma vestimenta de uma moça que está mal vestida como uma meretriz. Ele sente o cheiro da alma que está ali dentro, né? Ele não sente o cheiro das drogas, né? Ele tem empatia por aquela alma que está ali dentro. E aí quando ele manda as pessoas consultarem a sua própria mente, que ele leva as pessoas a consultarem a sua própria mente, na verdade ele está tirando o foco das pessoas, né, literal, tirando o foco das pessoas e transmitindo para aquela pessoa que está no meio ali também a importância que ela tem. Você pecou, mas não tem problema. Se você quiser restauração, você pode ser restaurado. Até porque, trazendo para o contexto de igreja, quando a igreja entende que ela é instrumento de restauração e não de acusação, a igreja é muito mais feliz, ela é muito mais saudável, ela vai muito mais para frente. E às vezes nós perdemos muito por sermos instrumentos de acusação e não de restauração. Né? E aí a igreja está na hora de como igreja, como crentes, como salvos, olharmos e aprendermos com Jesus, né? Porque às vezes a gente sabe a palavra, né? Vai pro inferno, mas se Jesus quiser salvar, ele salva. Se ele quiser libertar, ele liberta. Se ele quiser transformar, ele transforma, né? E não é por temor e nem por terror, né? Não é por terror, mas é por temor que as pessoas mudam de vida, né? E às vezes a gente aterroriza e talvez se fosse pelo terror da lei, essa mulher, né, tivesse morta. Sim. Mas se fosse levada para outro tribunal, se não fosse aquele... o negócio seria diferente, entende? E Jesus também chamou a atenção para a autoridade. Quem tem autoridade de exercer algum julgamento? Né? Quando ele faz eles refletirem, está trazendo a autoridade. Nenhuma pessoa tem autoridade, né? Como diz a palavra Romanos, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E estava ali diante do único que teria autoridade. Sim. Porque está ali o próprio Deus, né? Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, então ele é uma pessoa divina. Como pessoa divina, o próprio Deus foi o que legislou, é o que decretou as leis. Ele é dono do universo, dono de tudo, dono das almas, dono do senso e da justiça. Então ele sabe o que é correto, então ele determinou o que é correto. E aí, se alguém pecou e tem alguma dívida, é contra Deus. Então estava ali um devedor, a pecadora, e o credor, o próprio Deus. Quem pode decidir perdoar é o próprio Deus, né? Então, ele é o legislador,
ele, como o comentário citou, ele, né, o título, né, de juiz a advogado, ele será o juiz que vai tratar isso, e a missão dele, que é buscar e salvar o que se havia perdido, então ele não quer que todos cheguem ao final para ele, como juiz, decretar, então, tá todo mundo condenado, porque todo mundo pecou, eu posso condenar todo mundo. Não, ele quer antes, como advogado, Sim. ajudar a essa restauração, porque a própria pena ele decidiu pagar na cruz do Calvário. Ele falou, eu pago essa pena, eu pago essa punição, eu pago essa humilhação, vergonha, essa exposição, eu passo para que aquele que crê, se arrepender, seja sarado. Então ele é o legislador, então ele tem autoridade, ele fez a lei, ele é o juiz, ele tem autoridade para julgar, ele é o advogado, ele tem autoridade, sabe como defender, e bom é estar ao lado desse advogado, aquele que crê, que se entrega e fala, eu quero estar debaixo do cuidado, do socorro desse advogado, desse que realmente veio para mudar e transformar vidas. E aí a gente parte pro outro sentido da história, que até aqui foi a armação e tiveram que voltar tudo quietinho para casa, tudo envergonhado. E agora a outra parte é ele que não minimiza o pecado, Sim. orienta ela, quer dar uma nova chance, né? Ele dá uma nova chance para ela, então entra o lado de, olha, Deus é santo, também não é, tudo bem, vai pecando aí numa boa, vai pecando porque eu sou advogado, então pode ficar pecando, não. Então ele dá uma orientação séria para ela. Então imagine ela que foi perdoada, que foi salva, foi livre da morte, recebeu todo aquele alívio, mas agora ele com serenidade, olha, vai e não peques mais. A santidade é requerida para essa continuação de vida. Verdade, é interessante, né? Porque às vezes a gente usa, ouve frases como, né? Não, mas Deus é amor, né? E de fato Deus é amor, né? No entanto, o amor de Deus está na mesma medida da justiça de Deus. Deus é mais amor ou mais justiça? Deus é mais justiça ou mais amor? Né? E a gente percebe realmente que houve ali uma manifestação da graça, de uma segunda chance para aquela mulher, né? Porém, assim, ela teve a oportunidade, né? E aí é muito interessante quando Jesus diz para ela, posteriormente, quando está só ela e Cristo, né? Vai e não peques mais. Então aquela recomendação que Jesus deu para ela, para que ela realmente viesse abandonar, né, as práticas pecaminosas, porque existe um outro juízo, existe um outro tribunal, né? E aí, lembrando as palavras de Jesus em Mateus 10, 28, que Jesus diz o seguinte, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus não atenuou a mensagem dele, não foi só uma mensagem ali foi perdão, foi misericórdia, né? Ele foi compassivo quando esperavam que ele fosse radical, né? Aliás, ele era o único, como bem disse o pastor Éder, né? Que poderia executar a lei naquele momento, né? Executar a lei. Ele estava livre de qualquer tipo de transgressão, né? No entanto, me chama muita atenção e eu acho interessante também destacar sobre essa expressão que Jesus usa aqui em Mateus, né? Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, né? Porque no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, a palavra inferno, ela vem de uma palavra grega que é Gehenna, né? Aparece 18 vezes no Novo Testamento. Existe a palavra Hades também, mas com outra conotação. A palavra Gehenna aparece 18 vezes. Das 18 vezes que aparece, 17 foi Jesus que usou. Então é Jesus quem está falando do inferno. O inferno existe, o inferno é real, né? Então quer dizer, tem coroa? Tem, mas tem cruz. Tem céu? Tem céu. Mas tem inferno também. Tem vida eterna? Tem vida eterna, mas tem condenação eterna também. E Jesus foi muito enfático a dizer para ela. Ela foi absolvida, né, o título da lição, porém Jesus deu uma recomendação para ela. Vai e não peques mais. E aqui, pastor Éden, pastor Lucas, achei interessante porque às vezes se usa esse jargão, né? E a graça não é uma liberdade para me pecar. Não, é porque eu estou debaixo da graça, então, né, é um favor que eu não mereço. Então eu vou continuar com a minha vida errada, com a minha vida bagunçada, com a minha vida de pecado. E há um texto bíblico que traz muita clareza nesse sentido, que é Romanos capítulo 6, versículo 1, que é o capítulo anterior
Paulo fala, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí o versículo 2 ele diz assim: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, tem que ter um rompimento. A partir daquele momento que teve um encontro com Jesus, teve um encontro com um advogado ali, que julgou a causa dela, né, e deu uma segunda chance para ela, Jesus deu uma recomendação para que ela possa realmente ter uma vida transformada, uma vida diferente. Vai e não peques mais. Então, a graça não é permissão para que eu peque, para que eu tenha uma vida de pecado. E esse é um dos pontos. E o outro ponto é que nós, enquanto ensinadores, pregadores, ou seja, a igreja em si, o cristão em si, possa pregar e ensinar toda a verdade, né? E não meia verdade. Porque Jesus ali falou toda a verdade. Ela foi absolvida. Jesus está, então, não, Jesus está dizendo para ela: não peques mais, né? E dessa forma, então, fica essa lição, né? Essa misericórdia, esse amor, né, desse encontro, mas também essa recomendação, esse alerta. Na verdade, eu vejo dois alertas. Esse alerta é sensacional. Trata de um alerta exclusivo para a mulher, né? Então, não peca mais. Por outro lado, eu vejo uma turma que deixou as pedras e foram embora. E o pastor Jorge citou Romanos, e esse texto, eu particularmente, João 8, eu gosto de acompanhar muito com o livro de Romanos, porque o livro de Romanos ele é conhecido como a enciclopédia da graça, né? Ou a enciclopédia de Cristo. E ele citou, tá até anotado aqui, né? Mas no 7, o 7 o Paulo vai dizer a respeito do casamento, da viuvez e do divórcio. E ele vai dizer assim: olha, uma pessoa estando casada, ela não pode casar de novo estando o marido ou a esposa ainda vivo. Mas, morrendo o cônjuge, ela está livre para casar de novo. Então, assim é vocês. Vocês não podem andar de mão dada, abraçado com a graça, de um lado, e querer andar abraçado com a lei do outro. Porque quem abraçou a graça não pode andar abraçado com a lei. E aí no verso 4, no 7:4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Ou seja, agora a gente já não vive mais na lei. Agora a gente já está aliançado na graça. Então, aplicando para a igreja, né, o pastor Jorge colocou muito bem: graça não é permissão para pecar, é poder de Deus para vencer o pecado. Sim. Né? Então, se a graça é o poder de Deus para vencer o pecado, assim como a gente luta para vencer o pecado, a gente tem que orar, interceder, buscar pelos nossos irmãos que às vezes tropeçam, que às vezes caem, né? E não aplicar sobre eles a lei. Aplicar a graça. Olha, vigia. Você quer restauração? Tem restauração. Mas não estamos aqui, vamos nos ajudar, né? E só para encerrar, o pastor Jorge estava comentando, eu me lembrei de 1 João 1:9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como assim? Se Ele é fiel e justo, justo é aquele que pratica a justiça. Pela justiça é aquele que pratica a justiça é aquele que executa a lei. Agora, o texto vai dizer que ele é fiel e justo para perdoar. A justiça de Deus agora já não se aplica em cima da lei de Moisés. Se aplica em cima da lei de Cristo, na graça, na cruz. Então, pecamos, falhamos, alguém pecou, você sabe, Ele é fiel e justo. Ele aplica a graça, Ele perdoa, Ele ama. Porque, acima de tudo, Ele se compadece. Ele é misericordioso com as almas. Ele não tem prazer que ninguém se perca, né? Só citando, em complementação que o pastor Lucas está mencionando, né? Eu anotei aqui também um versículo que vai de encontro com essa lição, né? Com essa mensagem que fica para nós, né? Em Romanos 15:1, que ele fala: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Que era o contrário que os fariseus estavam fazendo, querendo agradar a si mesmo, né, em função, em detrimento ali daquela situação. Aí o versículo 2 ele diz: portanto,
cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Aí o versículo 4 ele finaliza dizendo assim, porquanto tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Diante das situações de falhas alheias, falhas das pessoas, sempre cabe uma decisão para quem está observando, quem está sabendo, quem está perto, né? Por exemplo, os filhos de Noé ficaram sabendo de algo lá, olha, tem uma nudez ali, o pai bebeu, embriagou, tá ali, né? Um foi espalhar, contar, expor, outros foram cobrir, né? Com respeito, com uma reverência ao pai, de costas, foram e cobriram, né? Então tem decisões que se tomam diante dos problemas, né? Você parte da solução ou você parte da exposição, do aumento da vergonha, aumento da dificuldade, né? E aquelas pessoas precisam sempre compreender a vontade de Deus. Nós temos, por exemplo, Jonas, um homem, um profeta de Deus, está lá, leva a mensagem dura e ele fica esperando, desejando e querendo que aquela nação inteira morra, fosse condenada. E Deus vê um arrependimento, gosta daquilo e fala, não vou mais acabar com ninguém. Se arrependeram, se converteram, jejuaram, pediram perdão, se humilharam no pano de saco ali, representando humilhação, não vou mais derramar a ira neste lugar. E aí o profeta lá fica sem entender, fica todo ressentido, fica lá, não compreendendo o propósito de Deus, que em vez de condenar, é restaurar, é mudança, é conversão, verdade, transformação. E esse é o papel da igreja, entender a vontade de Deus. A vontade de Deus alguém pecou, faça parte da solução, esteja para ajudar, porque isso vai ser transformado em amor, transformado em gratidão, e isso vai ser o combustível para aquela vida prosseguir com Deus. Porque imagine aquela mulher agora, depois de um perdão, depois de ser livre da morte, como Jesus contou numa parábola, olha, tinham 2 devedores, um devia um pouquinho, outro devia muito, foram perdoados. E aí perguntou para eles, quem vai amar mais? Aí todo mundo, lógico que devia muito, vai amar muito. E aí ele explicou, por isso que essa mulher está aqui, ó, beijando, chorando, se derramando. Então, aquele que é perdoado, ele vai ter um sentimento de gratidão e amor tão grande, e vai fazer ele amar muito. Então, quando a igreja se posiciona dessa forma, vamos ajudar, vamos socorrer, vamos visitar, vamos orar, vamos interceder, vamos dizer, estamos aqui, e o perdão está aqui, a palavra está aqui para ser instrumento de cura, e isso vai transformar tudo isso em amor, gratidão, alívio, um perdão. Ah, mas é muito pecado, ainda vai ser muito perdão e vai ser melhor ainda se essa pessoa sentir esse amor e vai ser algo profundo, vai mergulhar na graça, vai mergulhar nas coisas de Deus, vai fazer muito mais, vai ser uma grande bênção. Então vai lá, então se pecou muito, vai lá porque tem um potencial de alguém que vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus. É olhar como Deus enxerga. Pastor Éder, só para corroborar com o que você está mencionando aí, aqui em Salmo 102, o verso 103, o verso 10, diz assim, a respeito de Deus, né? Não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Graças a Deus. Só para corroborar, né? Maravilha. Mais alguma coisa? Podemos, né? Bate-papo muito gostoso, olhar para as virtudes de mais Jesus. Uma vez o sublime amor, né? Sublime, né? Nas palavras de João aqui, realmente fica essa lição aí dessa mulher que teve um encontro com esse advogado que mudou, né? Eu quero finalizar só deixando aqui uma frase de John Piper. Ele diz o seguinte: o fato de Jesus comer com os pecadores não significava cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores, né? Eu acho que a gente vê isso também aqui nesse capítulo 8 de João. Amém. Amém. Amados, uma alegria ter a companhia dos amados irmãos, né? Amém. Graças a Deus por esse bate-papo muito gostoso, meus amados irmãos, que Deus continue te abençoando, que você possa extrair grandes pérolas, grandes ensinamentos da vida de Jesus como um juiz, advogado, e que expressa, né, o amor maravilhoso de Deus. E vamos prosseguir juntos estudando cada vez mais esse trimestre, que está uma grande bênção. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.